Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. Vamos ler a partir do 7. Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9. Depois vamos para o 16, 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Depois você vai lá para os versículos 16, 17 e 18. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos lá para os versículos 16, últimos versículos. Do capítulo 4. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, por favor, fechar seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom poder te adorar. Senhor, nós pedimos que neste momento essa palavra lida, que chega a nós depois de muitos séculos, que essa palavra lida possa nos abençoar nessa noite, que possa atingir as áreas de nossa vida que precisam ser atingidas. Senhor, por favor, que ao sairmos daqui, possamos sair de maneira diferente como entramos, pois é impossível entrarmos na tua presença quebrantados, com fé, com sinceridade, e permanecer da mesma maneira. Então fale conosco por essa palavra nesta noite, por misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que isso, meu filho? Não entendi nada que você fez. Tá. Meus amados irmãos, pela manhã fiz aqui uma introdução. Eu não vou repetir o que fiz pela manhã no sentido de explanar melhor a parte introdutória, mas eu vou apenas repassar, e será bem rápido mesmo, você vai ter que me acompanhar, e vamos ser rápidos aqui, e continuar a mensagem a partir do texto que lemos. Eu falei pela manhã que esse assunto, o ânimo, e o tema da mensagem, o poder do ânimo, está aí na tela, né? O poder do ânimo. Falei pela manhã que esse assunto, ânimo na Bíblia, é um dos mais importantes. E para cada dia do ano nós temos uma palavra bíblica que nos anima. Obrigado, meu filho. Mas, em contrapartida, nós temos a preocupação porque o diabo, ele tem trazido muito desânimo na vida das pessoas, dos discípulos de Jesus, daquelas pessoas que estão em nossos arraiais, nas igrejas, não só na nossa, mas em todas as igrejas. O inimigo quer trazer desânimo para nós. Então, antes de falar do poder do ânimo, rapidamente, não vou ser como pela manhã, alguns elementos que o diabo tem usado para gerar desânimo na vida de grande parte dos cristãos em nossos dias. Eu não estou vendo. Maiara,
Eu vou tocar aqui, vou ler. Você me acompanha, tá bom? Porque não dá para eu te acompanhar. O certo seria eu te acompanhar. Mas aqui eu não estou vendo, então eu vou ler. Vou só ler, tá, irmãos? Depois, se você quiser, eu te dou. Quem copiou também pode dar. Então vamos lá. Alguns elementos que o diabo tem usado para causar desânimo nos crentes. Número 1, ativismo do dia a dia e ativismo religioso. Número 2, preocupações, envolvimento e ansiedade por causa das questões da vida sem resolução. Estou rápido? Não, né? Número 3, falta de disciplina. Número 4, o diabo tem feito isso. As pessoas, elas não têm prioridade, ou elas usam a prioridade de maneira equivocada, ou seja, falta de prioridade na vida, ou usar a prioridade de maneira equivocada. 5, descontentamento. 6, influência negativa de pessoas desanimadas, frias e carnais. 7, laços e embaraços da vida. Aí depois você pode ler o texto de Hebreus 12:1 e 2 Timóteo 2:2. 8, decepções que não são tratadas. 9, rede social em excesso. São alguns elementos, existem outros, que o diabo tem usado nesse tempo para causar desânimo nos cristãos. Também falei que esse desânimo ele tem alguns sintomas. E esse aqui são os 5 maiores sintomas na vida de um crente quando ele está desanimado. Vamos lá. Número 1, desleixo na devoção, podendo se tornar um abandono. A pessoa fica desleixada ou acaba não tendo vida devocional. 2, procrastinação, ou seja, deixa para depois. Procrastinar é deixar para depois. Outro sintoma de desânimo espiritual na vida de uma pessoa, de um cristão: abandono da obra e dos ministérios. Obra fala da missão, ministério fala da edificação do corpo de Cristo, da construção na vida do outro. É o desenvolvimento dos dons, dos talentos, das habilidades. 4, abandono aos cultos, podendo ser um abandono ao próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Uma pessoa desanimada, ela acaba abandonando os cultos e por fim, ela pode abandonar até o próprio corpo de Cristo e passar a fazer parte da lista de pessoas que são desigrejadas ou afastadas. E por último, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é voltar, é retroceder até onde foi. Eu falei pela manhã, Hebreus capítulo 10, que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Isso é apostasia. Então foi o que eu falei pela manhã e falamos quase que 1 hora. Mas agora eu quero entrar na mensagem. Eu quero que você, por favor, não converse, porque agora nós vamos falar de fato sobre o poder do ânimo na vida de cada cristão. Só que eu quero que você entenda uma coisa: esse ânimo é o ânimo de Cristo. Amém? Então vamos lá. O ânimo que vamos falar nessa noite é o ânimo de Cristo. Não é o meu ânimo, não é o seu ânimo. Ainda que o meu ânimo, o seu ânimo te ajude. O meu ânimo vai te ajudar, o seu ânimo vai me ajudar. Mas o ânimo que está em mim é o ânimo de Cristo. O ânimo que está em você é o ânimo de Cristo. Então nós vamos observar o texto bíblico que lemos e entender que o poder do ânimo é de Cristo. O poder do ânimo é de quem? Amém? Amém. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, muito embora seja chamada de segunda carta, mas ela é como se fosse a continuação da primeira carta. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta que vai ser escrita para exortar os irmãos, a igreja, de problemas existentes na igreja em Corinto. E a segunda carta, ela é direcionada a um grupo específico, a um grupo de líderes que
rejeitaram a palavra ou as palavras de Paulo, a exortação, ou melhor, as exortações de Paulo. Então, esse grupo, ele se divide depois em duas partes. Há nesse grupo que não aceitou as exortações de Paulo da primeira carta. Parte desse grupo se arrependeu do que fez, e outra parte não se arrependeu. Então Paulo usa dessa segunda carta para se dirigir aos dois grupos. O grupo que se arrependeu das suas atitudes rebeldes. Então Paulo escreve no sentido de reconciliar-se com eles, mas também Paulo fala ou escreve para contrapor o comportamento daqueles que continuavam rebeldes e de certa maneira foram contra o ministério do apóstolo Paulo. Então a carta ela possui assim 3 seções: capítulo 1 a 7, que vai falar do foco da reconciliação com alguns irmãos; capítulos 8 e 9, quando Paulo vai abordar sobre a generosidade que havia sido esquecido na igreja; e a última parte da carta, capítulo 10 a 13, quando Paulo vai defender o seu apostolado, contrapondo as pessoas que rejeitaram o seu ministério. Então é assim, o texto que nós lemos está nessa primeira sessão da carta. E assim, irmão, qualquer um de nós aqui, ou a maior parte dos irmãos que estão aqui, que superam o ânimo, sabe muito bem o que significa superar as dificuldades a partir de um ânimo que o Senhor renova em nós. Mas penso que a vida de Paulo, ela é constantemente renovação de ânimo. Podemos entender que Paulo é talvez a maior figura, junto a Jó, as duas maiores figuras de ânimo renovado na Bíblia. Se você quiser saber o que Paulo passou na vida, vá para o final dessa carta, a segunda carta, e leia o capítulo 11. Lá você vai ter uma lista do que esse homem passou na vida. Quais foram as suas lutas, dificuldades, o que ele viveu por causa de Jesus, do Evangelho. Então Paulo com certeza é uma caricatura, é um personagem que expressa definitivamente para a nossa vida o que significa ser superador ou ser alguém com ânimo redobrado, animado por Jesus, ou receber o ânimo de Jesus. Depois você olha lá como foi a vida de Paulo. Vamos então tirar alguns segredos do poder do ânimo na vida de um discípulo de Jesus a partir do texto que nós acabamos de ler. E você vai me acompanhar, por favor. Espero que essa palavra possa abençoar a sua vida. Vamos lá, segredos do poder do ânimo na vida de um discípulo, do ânimo de Cristo na vida de um discípulo. Em primeiro lugar, o ânimo nos faz ver o Evangelho de Cristo como uma fonte de superação. O ânimo nos faz ver o Evangelho de Cristo como uma fonte de superação. É o versículo 7 e 9 do texto que lemos. O apóstolo Paulo aqui está usando uma analogia interessante. Ele vai dizer assim: temos um tesouro em vaso de barro. De que tesouro o apóstolo Paulo está falando? Algum tempo atrás eu achava que esse tesouro fosse o Espírito Santo que habitava em nós. E de fato o Espírito Santo é um tesouro, é um prêmio que nós temos na vida. Mas no contexto do texto não é o Espírito Santo o tesouro que nós temos. Afinal de contas, de que tesouro o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto? O tesouro que Paulo está falando é o próprio Evangelho. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho é o tesouro que nós recebemos. E barro, vaso de barro, evidentemente, que são as nossas fragilidades. Que barro fala da nossa natureza humana. Fomos criados do barro. O primeiro homem foi criado do barro. Nós viemos do primeiro homem, da primeira mulher. Então a nossa natureza é da terra. Então o que Paulo está dizendo é que nós temos esse tesouro num vaso de barro. Nós carregamos dentro de nós a essência do que é Evangelho. E dentro de nós o Evangelho é uma fonte
que gera em nós ânimo e superação. E ele completa dizendo o seguinte, no versículo, deixa eu voltar aqui, no versículo 8 e 9, esse tesouro que é o evangelho dentro de nós, que somos barro, esse tesouro tem o poder de fazer exatamente o que está escrito em nós, no texto aqui para nós. Vivemos tribulações, mas isso não nos traz angústia. Vamos lá? Por causa do evangelho, que é esse tesouro dentro de nós, nós vivemos tribulações, mas isso não nos traz angústias. Ficamos perplexos com o comportamento humano, com tudo que acontece na humanidade, com as desgraças, mas isso não nos desanima. Somos perseguidos por viver a verdade, por falar a verdade do evangelho e pregar o evangelho, mas não somos desamparados por aquele que morreu por nós e por aquele que não nos desampara. Isso é o poder do evangelho. E assim, meu irmão, você vai carregar dentro de você marcas por causa do evangelho. Isso traz marcas em você. Viver o evangelho, pregar o evangelho, viver o evangelho, traz marcas na nossa vida. Paulo vai dizer aos Gálatas: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem vive o evangelho de verdade, quem prega o evangelho de verdade, vai receber marcas por causa desse evangelho. Mas ainda que tenhamos marcas por causa do evangelho, que o mundo não conhece, é cego, não vê, vamos continuar pregando o evangelho de Cristo. Porque viver o evangelho e pregar o evangelho nos põe para cima. Vou repetir. O evangelho nos põe para cima, nos anima, nos põe de pé, nos faz andar de cabeça erguida. Eu gosto de entender que diante do mundo nós andamos de cabeça erguida. Perante Deus nos prostramos em humildade, em submissão e honra. Vou repetir. Diante do mundo nós andamos de cabeça erguida, mas diante de Deus nos prostramos. E por favor, meu querido, se isso não traz ânimo para você, ou seja, se o evangelho que você vive, o evangelho da cruz, não anima você, é sinal de que você vive outro evangelho. O evangelho que você vive é distorcido. Aí eu vou pedir um favor a você. Vai lá naquela playlist que você tem do Spotify, que agora não tem mais CD, e você vai tirar aquela música que diz: por ele estou gastando a minha vida. Se o evangelho não te põe para cima, se o evangelho não te anima, vai lá na playlist e tira essa canção. Como é que a música é, Tiago? Eu não sei cantar. Por ele que eu estou gastando. Pode cantar. Canta mais um pouco. Segura. Obrigado. Repita comigo. O evangelho de Cristo é uma fonte de superação. Então, por favor, se você não vive esse evangelho, não canta essa música e vai na playlist, clica lá e depois diga assim: remover da playlist. Porque, meu irmão, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho é uma fonte de superação na vida do crente. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus, aleluia. Em segundo lugar,
O ânimo de Cristo nos renova todos os dias. Além de ser uma fonte de superação, o ânimo de Cristo nos renova todos os dias. Olha o que diz o versículo 16. O versículo 16 está dizendo assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. A palavra desfalecer aqui, usada pelo apóstolo Paulo, é o mesmo que completamente exausto, esgotado, sem forças. E como vivemos a realidade de uma geração esgotada, sem forças. Cansada. Em se tratando de evangelho da verdade, o evangelho, ele é renovador. E em se tratando de evangelho de verdade, fazer a obra, fazemos parte de uma geração que se anima para fazer programações, mas é cansada para fazer a missão. Vivemos a realidade de uma geração que é para cima, para viver programações, mas é cansada para completar e fazer a missão. Isso é preocupante. Mas ainda, temos uma grande parte de uma geração que busca se encher de novidades. E muitas dessas novidades são trazidas para os nossos cultos, para os nossos arraiais, para as nossas reuniões. Mas não se anima para crescer espiritualmente e se encher do Espírito Santo na intenção de fazer o irmão também crescer, amadurecer e frutificar. Isso é trágico. É natural a vida nos trazer cansaço físico. Mas tem uma frase aqui que eu não sei quem disse, me permita, não sei exatamente quem disse. Alguém disse o seguinte: é natural que durante a vida a força corporal do homem murche, mas também deveria ser natural que a sua alma continuasse crescendo. É o que está escrito. Ainda que o nosso homem o quê? Está escrito aí no versículo 16: o homem exterior se corrompa, murche, o interior se renova. O que está escrito aí, irmão? Se renova dia a dia, todos os dias. O ânimo de Cristo é como a misericórdia do Senhor, se renovam todas as manhãs na nossa vida. O evangelho não nos cansa, o evangelho nos renova. O evangelho não cansa discípulo, o evangelho renova discípulo. O evangelho faz com que o rio de vida renove em nós. O evangelho faz com que o rio de vida flua do nosso interior. Que esse evangelho possa renovar um rio de vida no seu interior, meu irmão. Que o renovo de Jesus, que o evangelho de Jesus, que o ânimo de Jesus possa renovar você nessa noite, para você viver o amanhã, o depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, até o dia que você não permanecer mais aqui, ou até o dia que o Senhor levar a sua noiva, a sua igreja. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos dizer bem forte. Diga comigo: o ânimo de Jesus nos renova todos os dias. Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o ânimo nos faz colocar a glória eterna na balança da nossa jornada. O ânimo de Cristo nos faz colocar a glória eterna na balança da nossa jornada. Eu vou pedir para você ler o versículo 17. Irmão, que versículo lindo.
Que versículo maravilhoso. Dá para colocar, Mayara? Se não dá, não tem problema não. Vamos ler no texto. É porque você está colocando aqui, né? Então vamos ler no texto, na Bíblia. O versículo 17. O que esse versículo 17 está falando para nós? Que a glória eterna é colocada na balança da nossa jornada. Vamos ler o versículo 17? Está aí? Então você vai ler. 1, 2, 3. Pode ler novamente? Vamos lá? Novamente, bem forte, todos juntos? 1, 2, 3. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Vamos olhar para duas palavras. A primeira palavra aqui é a palavra tribulação. E a segunda palavra é glória. Tribulação e glória. Então atentemos para as seguintes expressões usadas por Paulo aqui. A primeira delas é: produz para nós. Ou seja, quando você vive as tribulações e você vence as tribulações, animado por Cristo, isso está sendo colocado na balança. Está produzindo peso. Está pesado. Está difícil. Sua alma sente. Seu corpo sente. Sua mente sente. É tribulação. Mas tem outra palavra que contrapõe a tribulação. Qual é? Qual é a outra palavra? Glória. Opera para nós mais e mais além das medidas. Olha a outra expressão que está no texto. Produz para nós um peso eterno. Então vamos lá. Quando você está superando as tribulações, enquanto você está vivendo, o ânimo de Jesus está enchendo você, e você está superando as tribulações, e isso está sendo colocado como um peso, em uma balança. Mas essa balança não é aqui. Essa balança não é terrena. É uma balança eterna. Eterna. E olha o que diz a última expressão do versículo 17. Muito excelente. Em outra versão, acima de toda comparação. Paulo usa uma palavra aqui que nós conhecemos de maneira diferente. A palavra hipérbole, que quer dizer exagero. É um vocábulo que é usado na nossa língua portuguesa para figurar aquilo que é exagero. Então eu vou traduzir para você o que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: meus irmãos, meus amados irmãos de Corinto, meus amados irmãos que estão se reconciliando comigo, a nossa leve, momentânea tribulação, ela é leve. Aguenta só mais um pouco, é leve. Mas como assim é leve? É leve. Mas como perceber que é leve? Como que nós vamos perceber? É o que Paulo está dizendo. Como é que vocês vão perceber que é leve? É só comparar com a glória. E aí, irmão, por isso que a gente não consegue vencer as tribulações, porque a gente não consegue fazer a comparação daquilo que a gente vive aqui com aquilo que de fato é. Cabode, glória eterna. Ei,
Por favor, com todo carinho, fala assim para o seu irmão: irmão, comparado com a glória, é leve. Eu quero ouvir você falar isso. Diga: comparado com a glória, é leve. É leve. Continue dizendo para ele: já já passa. Agora dá um glória a Deus bem forte, irmão. Aleluia! É leve. Comparado à glória que nós vamos desfrutar, é leve. Mas ele continua dizendo o seguinte: vai produzir peso de glória, que não se compara. Não existe nada na terra, por mais que seja exagerado, que vai expressar o que significa glória. Ouro não se compara, prata não se compara, poder não se compara. Nada se compara à glória eterna. Então, por favor, a palavra que o Espírito Santo gera para você não é tekel. O que é tekel? Pesado foste na balança e achaste em falta. O que o Espírito Santo está falando para mim, para você, não é tekel. Se você vive esse evangelho de verdade, se você está debaixo da autoridade de Cristo, quem está debaixo da autoridade de Cristo é animado por Ele. Se o ânimo de Cristo te põe para cima, se você consegue entender que aquilo que você vive aqui é leve comparado à glória que você vai receber, meu irmão, o que o Espírito Santo está falando para você não é tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. É a palavra que foi escrita na parede para o rei Beltesazar: mene, mene, tekel, ufassim. Pastor, então qual é a palavra que o Espírito Santo dá àquele que supera todas as coisas, aquele que vive do Evangelho, aquele que recebe o ânimo de Cristo e supera a tribulação? A palavra é o que está escrito na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. É essa palavra que Deus tem para você nessa noite, meu irmão. Deixa pesar na balança. Deixa pesar na balança. Porque enquanto você está achando que é difícil, é pesado, e a jornada é pesada, é difícil a caminhada, segura na mão de Jesus e vai. E vai. Seja nessa noite renovado pelo Santo Espírito, no nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu peço pelos meus irmãos, Senhor, que toda tribulação que os meus irmãos têm enfrentado, que toda luta que os irmãos têm enfrentado por fidelidade ao Senhor, seja transformado agora em ânimo da tua parte, e que seja contado em eternidade na balança da tua justiça e da tua graça, para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. 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 Em último lugar, o ânimo ativa os olhos da fé. Juntos vamos ler o versículo 18? Dá para colocar, Maiara? Sei que tem que esperar um pouquinho, não tem problema. Eu quero ler com você esse versículo 18. Paulo vai fechar esse capítulo de maneira apoteótica, maravilhosa, linda, formosa, sem palavras. Sem palavras. É melhor a gente ler o versículo e deixar a palavra de Deus tocar na divisão da nossa alma com o nosso espírito.
Aleluia. Está aqui já? Então, 1, 2, 3. Aleluia. Você pode ler melhor, irmão. É uma versão só, dá para você ler melhor. Eu tenho certeza disso. É a palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é maravilhosa. Ela entra na divisão da alma e do espírito para discernir todas as coisas. De novo, 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia. Irmão, de onde Paulo tirou essas palavras? Somente alguém com muita intimidade com Jesus, somente alguém para passar 9 meses na Arábia, mergulhado em Jesus, para receber uma palavra dessa. Somente alguém que realmente teve um encontro poderoso com Jesus para receber uma palavra dessa. O ânimo de Cristo ativa os olhos da fé. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deixa eu te perguntar, como estão os seus olhos da fé? Se você perguntar para mim, pastor, como estão os seus olhos naturais, eu vou dizer que eles estão carregados de miopia, hipermetropia, astigmatismo e algumas coisas a mais. Mas eu quero todos os dias que o ânimo do meu Senhor Jesus toque lá dentro do meu cérebro. Maiara, coloca uma imagem aí, por favor. Eu vou ficar em pé rapidinho para você ver essa imagem. Não precisa. Coloca aí. Se eu cair, você me segura aí. Tá vendo isso aí? Tá vendo isso aqui, gente? Faz uma linha reta, Tiago, dessa grândulazinha até os olhos. Faz uma linha reta. Vai dar onde? Faz uma linha reta. Vai dar onde? Na frente dos olhos. Sabe qual é o nome dessa glândula? Eu vou dar um nome menos científico. O nome dessa glândula é peniel. Peniel. Alguém conhece essa palavra? Alguém conhece essa palavra? Diga amém. Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Face a face é mesmo que cara a cara, olho a olho. A gente não usa muita expressão, eu falo olho a olho. Muitas vezes usamos para querer repreender o irmão. Mas face a face é peniel. Deixa eu te falar, essa glândula é responsável por regular desde condições físicas e ciclos vitais até o controle das nossas emoções. É Google isso aqui. Com tantos papéis importantes em nosso organismo, essa glândula, ela estimula a nossa saúde física e emocional. Agora calma. Ainda mais, o nome dela científico é pineal. É a mesma coisa que peniel. É conhecida como o terceiro olho, devido à sua localização na parte central do cérebro, entre as sobrancelhas.
e também pela sua sensibilidade à luz. Além disso, olha isso, a glândula pineal é considerada por algumas tradições místicas o olho que tudo vê. Não é místico. Deus não faz nada para exaltar o homem, porque não existe nenhum Deus além dele. Ele nos fez. Ele conhece tudo que está em nós. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer o seguinte: quando Jesus anima você, quando você é fiel a Jesus, quando você está na presença de Jesus, quando você serve a Jesus, quando você se submete a Jesus, Jesus anima você. E quando Jesus anima você, Ele vai lá nessa glândula chamada pineal e ativa. Na verdade, ela não é o terceiro olho. Com todo respeito à ciência, ela é o nosso segundo olho. Porque nós não somos movidos por aquilo que a gente vê. Nós somos movidos por aquilo que a gente não vê. Ou seja, essa glândula representa a minha, a sua fé. Que nessa noite a sua fé seja ativada. Não para você ser alguém emocionalmente melhor, ainda que possa ser, e tomara que seja se você estiver precisando, mas que você possa ter discernimento do mundo espiritual, que os seus olhos espirituais sejam abertos e que você possa ver aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. Amém? Solta o vídeo, por favor, Maiara. Eu vou ter que sair de novo aqui. Puxa a cadeira aqui, Tiago, para mim. Apaga a luz de volta, por favor. Pode voltar, Maiara? Pode voltar, por favor. Eu acho que termino. Pode deixar aí mesmo, Tiago. Termino. Jesus está reunido com seus discípulos para a sua última conversa à mesa com eles. Conversa à mesa. Sabe o que é conversa à mesa? Conversa à mesa é conversa à mesa. Então Jesus está reunido com seus discípulos para uma conversa à mesa. Ele fala de muita coisa. E uma das coisas que Jesus fala para os seus discípulos é que eu vou falar para a gente terminar nessa noite. Ele diz assim: no mundo
vocês vão ter aflições. Vocês serão perseguidos. Vocês serão vilipendiados. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse para os discípulos. Amanhã, segunda-feira, você vai passar por tribulação. Estou profetizando? Não. Tereis. Pode não ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser essa semana, mas em algum momento da sua vida você vai passar por alguma tribulação. Mas essa tribulação não é para você desanimar. Pelo contrário, é para você dizer assim para Jesus: Jesus, aquilo que o Senhor falou na palavra é vivo. Então eu recebo o teu ânimo para suportar tudo aquilo que vem para a minha vida, porque eu sou o teu discípulo. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que você receba nessa noite o ânimo de Jesus. Para quê? Para você ser melhor. Para você ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho. Para você ser melhor discípulo, melhor servo, melhor filho, melhor adorador. E por favor, não deixe o diabo semear qualquer palavra de desânimo no seu coração e na sua mente. Porque você veio aqui para esse culto, para receber nessa noite, não uma semente de desânimo, mas uma palavra de ânimo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você, para você nessa noite receber o ânimo de Jesus. Pastor, eu quero receber esse ânimo do meu Senhor, do meu Salvador. Eu quero ser tocado por Ele. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser levantado para cima. Eu preciso viver um tempo novo. Eu preciso colocar peso nessa balança eterna. Eu preciso que os olhos da minha fé sejam ativados pelo Espírito Santo. Se é isso que você quer, meu irmão, abaixa a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. A partir de agora, não é a palavra ministrada, pregada. A partir de agora, é a palavra recebida da sua parte. O Senhor já falou. Agora, é você responder a palavra que você ouviu. A palavra que chegou aos seus ouvidos. Jesus está aqui. Assim como ele sentou à mesa para a sua última conversa com seus discípulos, por ocasião da ceia, da Páscoa, ele está aqui, nesta noite. Chegou junto com você para esse culto. E ele, se depender dele, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai sair daqui nessa noite animado. Animado. Amém? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Em que área da sua vida você precisa ser animado por Jesus? Não é animado por homem. Não é animado por uma palavra de autoajuda. Não estou desprezando nada que vem do homem. Estou falando de algo que vem de Jesus. Daquele que venceu o mundo. E a Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Que área da sua vida precisa ser animada nessa noite? Eu quero orar por você. E você vai fazer o seguinte: você vai dar um sinal para Jesus, não para mim. Você vai dar um sinal para Jesus. Eu vou deixar você por algum tempo
1 minuto para você falar com Jesus onde você está. Para você dizer: Jesus, é aqui que eu preciso ser animado pelo Senhor nessa noite. É aqui. Eu tenho esse tesouro em vaso de barro. Eu tenho a consciência que é leve. Eu tenho a consciência que a minha fé pode me fazer ver aquilo que eu não estou vendo. Fique em pé. Mas por favor, você que quer receber o toque do poder, do ânimo de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que quer receber o poder do ânimo de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Amém? Você que está aqui à frente, se una. O irmão com o irmão, irmã com a irmã. Não fique sozinho não. Se una. Mesmo que você não conheça essa pessoa, não conhece, ou pouco conhece, não fica sozinho não. Receba o toque do irmão. E entenda que o toque do irmão é o toque do Espírito Santo te pondo para cima nessa noite, te colocando para o alto, para cima, te erguendo. Vamos orar? Senhor, eu te bendigo nessa noite. Eu te louvo nessa noite, Senhor, por essa palavra que o apóstolo Paulo gerou no primeiro século da tua igreja. E que venha, ó Deus, anos e anos, séculos e séculos, reerguendo, animando os teus filhos. Eu te louvo por essa palavra que revela para nós e revelou nessa noite, Deus, o poder do ânimo que há em Cristo Jesus, pelo Evangelho Santo que recebemos, que nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E eu te bendigo pela vida dos meus irmãos que nessa noite estão sendo tocados pelo poder que há no Senhor. Que eles sejam
renovados agora, que eles sejam tocados agora, que eles sejam, Deus, renovados pela tua palavra, que eles sejam renovados pelo teu Espírito, que eles sejam renovados pelo poder do Senhor. E eu quero pedir que cada luta, que cada dificuldade, que cada tribulação seja colocado na balança eterna. Enquanto isso, Deus, nos dê mais do teu Espírito, nos dê mais da glória de Cristo na nossa vida. Nos dê, Senhor. Nos dê, Senhor. Receba o nosso louvor, nossa gratidão, porque verdadeiramente o Senhor venceu o mundo, e por meio do Senhor não seremos, nós já somos mais do que vencedores. Te louvamos por isso, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Libera o seu irmão, dê um forte aplauso a ele. Me fortalece a cada novo dia. Volte para o seu lugar, Deus te abençoe. Em minha vida recebo dela hoje.